Olá, boa noite, pessoal! Vamos falar hoje sobre como ter mais tempo e ficar livre da ansiedade? Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu estou super animada e esperando aqui a nossa colega, nossa amiga Caiane Pavanelli, que inclusive já entrou, ela é pontualíssima, né? Afinal de contas, é mentora em gestão do tempo para mulheres, né? Então, Caiane, eu acho que você tem só que... isso que eu ia falar. Você tem que me enviar a solicitação. Você é muito rápida, menina. Calma aí que eu tenho... Que o negócio fica aqui no tripé. Esperando por Caiane. Gente, essa live é muito necessária. Olá! Oi, Boa Caiane! Tudo bem? noite! Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Gente, Caiane, você é muito necessária, minha filha. Na vida de todo mundo, né? Na vida de todo mundo. Olha, o pessoal estava aqui, me mandaram umas dúvidas, estão querendo saber como administrar melhor o tempo. Depois a gente vai falar sobre isso, Sem tá? dúvida. Mas eu Vamos já falei falar. aqui para o pessoal que você é mentora em gestão do tempo para mulheres, não é isso, Caiane? Quer falar só um pouquinho, explicar como é que é o seu trabalho? Falo sim, claro. Bem, primeiro é um prazer estar aqui, né? Muito obrigada por esse convite. Para mim, sempre é uma honra estar falando sobre esse tema que eu amo tanto, né? E que é tão necessário na vida das pessoas, né? É aquilo que eu falo. O tempo, ele é a vida da pessoa, né? Acabou o tempo, acabou a vida. Então, por isso que todo mundo precisa saber, aprender a administrar o tempo. Que, infelizmente, lá na época da escola, a gente não teve isso, né? A gente tem É. várias matérias ali que a gente nunca mais vê. E aí, matérias essenciais, né? Nichos essenciais. Gestão do tempo, finanças, né? A gente também não aprendeu sobre isso. Então, estamos aí, né? Aprendendo, evoluindo cada vez mais para passar essas informações, né? O meu público-alvo são as mulheres, tá? Não trabalho, né, com os homens, mas não é por isso que os homens não vão poder assistir essa live, tá? Porque muito do que vamos falar aqui também serve para os homens, né? E a gente vai focar aí também para o aprendizado de inglês, né? Então também serve para os homens, tá? Ah, legal, Kai, muito bom. Até porque o tempo, né? Tá todo mundo sofrendo de falta de tempo, né? Não é só homem, só mulher. Tá todo mundo correndo atrás do tempo, correndo atrás do tempo perdido, correndo atrás do tempo que vem pela frente. E é aí que entra a ansiedade, né? Sim, muito, demais. Eu queria até contar um pouquinho, né, sobre a minha relação com a ansiedade, né? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Posso já começar a contar? Pode, pode. Eu vou só falar o seguinte, gente. Mandem, deixa eu dar um oi para todo mundo aqui que está entrando e compartilhem, manda aí, pega o aviãozinho, já manda para os amigos de vocês, para o marido, para a esposa, que você assim, amor, acho que você está precisando administrar melhor o seu tempo. Tá faltando tempo para a família, então manda para os amigos, manda aí para quem vocês acham que vocês vão estar ajudando para dar o apoio aqui ao nosso trabalho e também para ajudar aquelas pessoas que você gosta, que você se importa, tá? Então, coloquem aí o aviãozinho e também, se tiverem dúvidas, coloquem, à medida que a gente for conversando, coloquem aí na caixinha de perguntas, no balãozinho de perguntas, tá? Mas vamos lá, Cá. Então, fala aí como é que foi essa sua relação com a ansiedade e o tempo. Conta pra gente. Bora lá. Bem, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? É da minha natureza. Então, um dos motivos que eu procurei a gestão do tempo foi justamente por isso, pela ansiedade. Então, lá no finalzinho da faculdade, foi em 2016. Foi em 2016. Eu sou formada em Direito, né? Advoguei aí por Uhum. algum tempo. Enfim, lá no finalzinho da faculdade, quando eu vi realmente assim, porque a gente tem aquelas tomadas de decisões, né? Aquele dia que a gente fala assim, não, hoje já deu, né? Aquele dia que realmente que você toma a decisão. E aí aconteceu isso no final da faculdade, quando eu tive que dar conta ali de estudar para as provas, né, do final do semestre, para o TCC, né? Então eu tinha que terminar o meu TCC, apresentar o TCC, estudar para a prova da OAB, né? Continuar, na verdade, os estudos para a prova da OAB.
E aí, né, relacionamentos, amoroso, como familiar, enfim, né, a nossa vida social, o trabalho também, porque eu trabalhava, enfim, né. Então, juntou todas aquelas coisas e eu pirei, né, eu surtei realmente. Tive a minha primeira crise mesmo de ansiedade. E aí, na época, eu até procurei a psicóloga da faculdade, né, que lá tinha um apoio. E aí eu procurei ela e ela falou assim, Caiane, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Aí aquilo já ficou assim, né? Uma coisa de cada vez. Legal. Tipo assim, já foi um sinal. Mas e aí? Como que eu vou fazer isso? É, Como? Né? isso E aí. aí eu fui começando a estudar sobre a gestão do tempo. Na verdade, na época, eu nem sabia que existia isso, gestão do tempo. Eu ficava, quando eu descobri, eu falei, gente, mas gestão do tempo, para mim era algo só do tipo assim, como ser mais organizado, né? Então, Uhum. assim, aí eu gestão do tempo, eu falei, nossa, e fui me aprofundando naquele assunto, né? Na época eu não tinha nem agenda, né? Então, como? A gente vai falar sobre isso, né? Que é uma ferramenta essencial que todo mundo precisa ter, é agenda, tá? Não Não só as tinha mulheres. agenda no celular, né? Desculpa te interromper, Caio, só para deixar claro. Não tinha Tá? agenda no celular, né? Porque no papel você teve. Você quer dizer agenda no Não, celular? É isso? Não. não, eu não Ou tinha você não tinha agenda. agenda? Ah, Não, você não tinha, não usava. não. Ah, entendi, Eu entendi. não tinha Tá. nenhum, nada assim, nenhum tipo de agenda, sabe? Certo. Eu comecei por causa dos estudos e tudo mais, eu tinha um controle só com cronograma de estudo mesmo, né? Uhum, Que, por uhum. exemplo, aulas ao vivo, queria ter entrega de trabalho, eu tinha esse controle, né? Mas assim, nada, nenhuma agenda, nenhum planner físico, nem digital, em que eu conseguia administrar todos os papéis da vida. Não tinha, não tinha. Aham. E aí não tem como, a gente pira mesmo, né? E aí eu fui, né, aos poucos, estudando, estudando, estudando. E aí, hoje, né, na verdade, o ano passado, eu falei assim, por que não ajudar as mulheres com isso, né? Porque essa gestão do tempo eu conseguir diminuir minha ansiedade, e fora os outros benefícios, né? Por que não ajudar outras mulheres? Foi aí, então, que eu comecei, né, aqui no digital e comecei a ajudar aí as mulheres nessa parte de gestão do tempo, né? Então, não tem como, gente. Se você quer diminuir a sua ansiedade, você precisa aprender a gerenciar o seu tempo, né? Porque, assim, resumidamente, a ansiedade é você viver no futuro, né? E É aí isso aí. você tem medo daquele futuro. E Ai, aquele desculpa. medo pode te causar até uma inércia, né? Você fala, opa, peraí, eu tô com tanto medo aqui, não quero nem tomar alguma atitude para ir em busca dos meus objetivos, né? Dos meus sonhos, enfim. Então, vamos lá que eu vou falar aqui alguns passos para vocês essenciais para gestão do tempo, tá? Gente, enquanto isso, me fala, enquanto a Kai bebe a aguinha dela, fala aí, vocês têm essa ansiedade com o tempo? Bom, vocês estão aqui, devem ter, né? Mas vocês sentem essa. Porque uma coisa é assim, você ficar ansioso, porque tem dois tipos de ansiedade, né? Não vou entrar aqui para a gente não sair do assunto, mas só para vocês compartilharem aí comigo, se vocês sentem sintomas mesmo relacionados à ansiedade, ao transtorno da ansiedade, né? Não só aquela ansiedade assim, de ficar preocupada com o futuro e tal, não. Aquele sintoma físico, incômodo, angústia, vocês sentem isso por causa do tempo? Compartilhem aí com a gente, falem aí nos comentários, que é legal para a gente saber, né, Kai? Como é que as pessoas se sentem com relação a isso, né? Sim, sem dúvida. Manda aí, gente, pra gente saber. E eu, assim, a primeira crise que eu tive, né, e também depois eu tive outras crises de ansiedade, eu fico muito chorona, né? Eu choro demais, eu não quero fazer nada, não tenho vontade de fazer nada. Um medo do futuro que, nossa, é assim, é o extremo. Tanto esse medo do futuro já me causou síndrome do pânico. Olha só, É. às vezes uma coisa, né, que a gente vai levando, não vai cuidando, vai deixando de lado, pode virar algo muito pior, né? E aí essa síndrome do pânico, eu não conseguia sair na rua. E eu sou uma pessoa que um dos meus valores é a liberdade. Então, assim, pensa para uma pessoa que tem um dos valores a liberdade, você ter pavor de sair na rua. Ah, eu sei, eu entendo. Era, Eu entendo, eu era muito entendo, Kai. triste. E assim, quando eu saía pra rua, né?
E eu voltava com o olho deste tamanho. Parecia que o meu coração ia sair pela boca. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. E assim, sabe, cansada. E aí o meu esposo, que na época era meu noivo, né? Ele falava, o que aconteceu? E eu, tipo, não tinha acontecido nada. Eu só tinha saído e voltado, né? E aí Aham. ele falava, o que aconteceu? Ele ficava assustado, porque pensou que tinha acontecido alguma coisa, sendo assaltada, sei lá, né? Mas Sim. não, era só simplesmente porque eu tinha saído na rua. Então eu tinha medo de que um carro ia me atropelar, alguém ia me assaltar, um tiro ia me pegar. Tinha medo de tudo. Um avião ia cair na minha cabeça, enfim. Era uma Gente. coisa assim. E aí eu fui procurar ajuda médica, né, e tudo mais. E eu controlei muito aqui, ó. Pensamento. É. Muito. Que inclusive até é algo que, né, que eu quero começar aqui a falar para vocês disso, que duas coisas que acontecem muito, né? Que uma que as pessoas pensam isso, né? Eu não tenho tempo, eu não vou conseguir, não vai dar tempo. E outra que a pessoa fala isso, né? Eu não tenho tempo. E assim, na verdade, gente, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Em nenhum caso é falta de tempo. Cá, mas tem 2 empregos, é falta de prioridade, não é falta de tempo, tá? Vamos supor, né? Imagina assim, alguém fala pra você, olha, você ganhou uma viagem pra Nova York daqui 6 meses e você vai ter que fazer uma prova de inglês pra mostrar que pelo menos o inglês básico você sabe fazer, né? Você aí que tá adiando o seu curso de inglês. Você não vai dar um jeito de estudar pra passar naquela prova e ganhar a viagem? Imagina, com tudo pago. É. Hotel, passagem, alimentação, tudo pago. A pessoa vai dar um jeito, não vai, Vai. Clara? Fala a verdade. É aquilo que você falou, ela vai eliminar, né, uma coisa que não é prioridade, que às vezes ela até achava que era. Ela pensa, não, isso aqui para mim é muito importante. Para mim é muito importante assistir essa série. Eu amo ver série, eu gosto de maratonar série, né? Sei lá, a pessoa acha que não, final de semana eu gosto de maratonar a série. Aí, de repente, quando surge uma coisa urgente assim, tem que falar inglês, tem uma entrevista. Olha, muitas pessoas me procuram principalmente para isso, entrevista de emprego, duas coisas, entrevista de emprego, peraí, duas coisas, uma só. Eu tô só com a unha sem fazer, aí eu, duas coisas, tô escondendo a unha. Imagina. Se tivesse Fazer o falado, quê? nem ia perceber. Duas coisas. Uma é entrevista de emprego, que surge, Clarice, eu preciso me preparar para uma entrevista de emprego, nananana. Ou então, quando o emprego, a empresa às vezes é vendida para uma multinacional, é comprada por uma multinacional, aí os funcionários têm que falar inglês na reunião, o inglês vira o idioma da empresa, aí bate aquele desespero. Aí rapidinho, ai não, eu tenho que estudar, rapidinho acha tempo. É isso aí que você está falando, é a prioridade. Eu falo muito pro meu esposo, né? A água tem que bater na bunda. Gente, É, quando a água bate na bunda, a pessoa levanta e ó, vai dar um jeito naquilo, não é mesmo? Então, é. assim, é muito isso, né? Os pensamentos. Como é que tá os seus pensamentos? Você vive pensando e falando isso, que você não tem tempo, né? Então vamos mudar. Opa, peraí. Não é que eu não tenho tempo. Não é minha prioridade no momento, né? Uhum. Então, assim, se for realmente prioridade para você aprender a falar inglês, para você começar, pelo menos, a estudar, você vai dar um jeito, tenho certeza disso, tá? E assim, gestão do tempo, né? A gente tá falando muito aqui. Gestão do tempo é diminuir a ansiedade e tudo mais. Realmente diminui a ansiedade? Sim, sim, gente, diminui a ansiedade, tá? Quando você consegue fazer uma boa gestão do tempo, você tem aquela sensação de controle, né? Então, aquilo ali dá um alívio do futuro. Né? Então, aquele medo que a gente tem, né? Ai, porque não vai dar certo, porque vai dar tudo errado. Então, como você consegue gerenciar o seu tempo, você tem um planejamento, você tem um passo a passo dos seus dias, então realmente aquilo vai trazer um conforto, tá? Mas, entretanto, pode dar aquele efeito rebote, né, que fala, e Ah, sim. aquele gerenciamento de tempo não funcionar e te trazer mais ansiedade. Aí tem que Que foi saber o que aconteceu equilibrar, né? comigo. Foi Uhum. o que aconteceu comigo. Então, assim, eu fui.
tive a crise de ansiedade, falei, não, é o basta, agora eu vou melhorar. E aí fui procurar sobre organização, desenvolvimento pessoal, tudo mais. Me dei de encontro lá com a gestão do tempo, comecei a fazer. Só que, aonde, né, eu tinha aprendido, não me falaram uma coisa ali. Eu aprendi daquele jeito antigo que era bem aquela agenda de adolescente, sabe? Que tem todos os horários ali. Então, 7 horas tal coisa, 8 horas tal coisa, 9 horas, tudo com horário bem certinho, né? Sim. Eu coloquei, né? Fiz a minha rotina daquele jeito, tudo com horário muito certinho e também com muitas tarefas. Muitas tarefas, que era assim. Isso aí na época da faculdade, quando você começou a Isso, lá pesquisar atrás. sobre. Isso, Aham. quando eu tava engatinhando ali, quando eu tava Engatinhando. engatinhando. E aí eu colocava horário pra tudo e também era muita coisa. Assim, era humanamente impossível eu conseguir fazer tudo aquilo em um dia, né? E é o que Uhum. acontece com muita gente. Muita gente no começo, quando começa a gerenciar o tempo, coloca tanta coisa que não consegue fazer aquilo num dia, né? Então, assim, Sim. colocou 20 coisas lá pra fazer. Nem que a pessoa tenha feito 10, ela vai olhar as 10 que ela não fez. É. Sabe? Então, assim, aí aquilo vai dando ansiedade também. Porque vai acumulando as tarefas, né? Então, que você, por exemplo, você jogou um monte de coisa na segunda-feira. Que não deu pra fazer na segunda, você jogou na terça. E na terça, você já tinha colocado um monte de coisa. Então, aí aquilo vai virando uma bola de neve, É. tá? Então, assim, precisa gerenciar o tempo para diminuir a ansiedade? Sim, com certeza, mas de uma forma correta, tá? Não é de qualquer forma, tá? E foi o que eu falei, né? Não façam isso, não, de colocar horário certinho para todas as coisas, porque se atrasar uma coisa, porque a vida acontece, porque você não é um robô programado que você vai colocar um horário ali e aquilo vai acontecer, você vai ficar muito ansioso por não estar realizando aquela tarefa, tá? E aquilo causa estresse e tudo mais, tá? Então, realmente a gente tem que não é só, vou gerenciar meu tempo. Tem que aprender a fazer isso de uma maneira correta, tá? Isso, você estava falando, eu quero deixar claro, gente, que às vezes eu olho para baixo porque eu estou anotando aqui algumas coisas que eu falo, poxa, eu vou perguntar sobre isso, né? Uma coisa foi que eu estou muito, muito curiosa para você me explicar isso, porque eu, por exemplo, Kai, eu uso a agenda e anoto meio que hora, não de hora em hora, né? Eu tento sempre deixar uma folguinha, mas aí depois você explica aí, né, como administrar, mas só tô te compartilhando aqui que eu faço isso, eu uso a agenda e vou anotando. Mas aí como é que eu faço? Eu sempre tento deixar uma folga, não colocar apertado. Se eu acho que uma coisa eu vou levar 1 hora para fazer, eu deixo ali na agenda 2, sabe? Uhum. Tento deixar uma folguinha assim. Mas mesmo assim, às vezes fica uma coisa. Hoje mesmo ficou uma coisinha por fazer e eu já empurrei para amanhã, sabe? Então Normal. eu faço isso. Normal. Mas aí depois eu Uhum. quero que você vai explicar aí como é que a gente faz isso da forma correta, né? E você teve uma hora que falou. Eu comecei a anotar que eu estava prestando tanto atenção em você quando eu anotei a frase toda. Você. Não, eu acho que eu não ia nem te perguntar, não. Eu só ia comentar também que, assim, gente, essa questão da ansiedade, a gente vai continuar de onde a Kai parou. Mas essa questão da ansiedade é interessante, porque da prioridade, porque a gente fica ali achando que tem prioridades e tem coisas que estão lá na frente, às vezes um curso que você podia fazer daqui a 5 anos. Você fala, isso acontece muito comigo, tá, Kai? Eu vejo um curso, eu tô lá pesquisando, eu vejo um curso, uma especialização que eu acho legal, importante para mim. Nossa, gente, isso daqui, eu tenho que fazer isso daqui. Aí eu entro, já começo a me informar, gente, eu tenho que fazer isso. Aí às vezes eu não tenho tempo, mas eu fico ansiosa porque eu quero fazer aquele curso. E eu não tenho tempo para fazer aquele curso. Eu fico, meu Deus, eu tenho que terminar o curso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo agora 2 pós-graduações. Eu fico, eu tenho que terminar as pós que eu estou fazendo agora para eu poder fazer esse curso. Aí eu já quero fazer o outro curso. Não Aí posso fica fazer ansiosa. depois. Aí fica ansiosa, eu quero fazer tudo, que eu acho que tudo é necessário, tudo é prioridade. Você está falando da prioridade, então eu caio às vezes nesse erro, sabe? De achar que tudo é prioridade, né? Uhum. Mas como é que a gente então organiza as prioridades aí na agenda, Kai? Ajuda a gente. Bem, vamos lá. Você falou uma coisa, né? Que é aí, eu quero fazer tudo. E é essa a realidade das pessoas. As pessoas querem fazer tudo. E o problema, assim, não tá em fazer tudo. A gente pode fazer tudo, só não tudo ao mesmo tempo. Essa que é a questão.
As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, agora você falou, eu já tô fazendo 2 pós-graduações, aí eu quero pegar mais uma, quero fazer um outro curso. Calma, né? Calma, respira, uma coisa de cada vez, né? Então, termina ali primeiro aquele curso que você está fazendo, depois você vai pegar o outro. Porque, assim, a gente tá na era da informação, né? E por mais, assim, numa parte que isso seja muito bom, né? A gente ter a informação, tá prejudicando a gente em outro lado. Porque a gente tá tendo chuva de informação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente não consegue nem respeitar os processos, né? Os processos de curso, processos da vida até. Processos da vida. Eu até coloquei aqui mais pra frente pra falar isso com vocês sobre o gerenciamento de tempo. Mas a questão é essa, né? Das pessoas querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí elas ficam frustradas, ansiosas, infelizes, porque não consegue. E, gente, não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir. Ninguém vai vir aqui. E se a pessoa fizer isso com você, ela vai estar mentindo pra você. Vir aqui com algo mágico. Não, olha, você consegue sim fazer tudo ao mesmo tempo. Não consegue. Esse negócio das pessoas serem multitarefas é mentira. Não É funciona. mentira. Ai, porque mulher multitarefa. Não é, gente. Não é. Não é. Não, e inclusive, Kai, eu já falei isso muito nas minhas redes sociais, que inclusive as pessoas veem isso como uma qualidade. Ah, eu faço tudo ao mesmo tempo, eu tô aqui, mas eu tô prestando atenção. Eu falo para as pessoas assim, olha, desculpa, mas isso não tem nada de bom. Isso, inclusive, as pessoas mais inteligentes, elas são as mais focadas. Então, assim, não ache que você está abafando porque faz 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo, não. Porque isso não tem nada de positivo. E até assim, intelectualmente, isso não é positivo, né? É verdade. Não, quem tem foco hoje em dia é rei, né? Quem tem foco hoje em dia A porque... Viviane... Ui, desculpa, Kai, fala. Eu achei que Imagina, pode tinha falar. terminado a frase. Não, eu ia falar, a Viviane falou uma coisa certa. Temos pressa de viver a vida e acabamos por perder o que há de melhor dela. A gente fica com tanta pressa de fazer o que está lá na frente que a gente nem sabe se vai ser necessário mesmo e perde o presente, né, Caio? Sim, exatamente. E por falar nisso, né, de pressa e o tempo, tudo que a gente tá falando, todos nós temos 24 horas. Ok, isso aí é fato, todo mundo sabe, né? E aí a gente, o que a gente pode pensar? Quando me falaram isso, eu falei assim, gente, realmente, fica muito mais claro, né? 24 horas, ok. Então a gente tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer todo o resto. Se a gente pensar 8 horas no seu dia para fazer todo o resto, você pode falar, não dá tempo. Dá, gente, dá tempo. 8 horas dá para fazer muita coisa, muita coisa. Só que lembra daquela questão? Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, no mesmo dia, tá? No mesmo dia, a pessoa quer exercer todos os papéis da vida que ela tem. Ela quer fazer todos os cursos que ela tem, né? Porque lá na época da escola, de faculdade, enfim, a gente já vem com esse costume de aprender várias matérias ao mesmo tempo, né? E aí a gente traz isso também. Então a gente acha que fazer um monte de curso vai dar certo. E aí começa a comprar um monte de curso e não termina um, vai pro outro, né? Então, assim, em um dia só, por exemplo, hoje, quinta-feira, né? Na quinta-feira, a pessoa tá fazendo 3 cursos. Ela quer fazer os 3 cursos, ela quer trabalhar, ela quer ter tempo de qualidade pra ela, pro marido, pros filhos, pra... Gente, não dá. Então, será que o melhor, Kai, é separar, se a pessoa tem... Tudo bem, não assim, ela com excesso de compromisso. Mas é melhor ela separar por dia, tipo, um dia para lavar roupa, um dia para cuidar dos filhos, um dia para estudar inglês. Não, tem que ser todo dia estudar inglês, gente. Mas aí vai... Mas um dia para estudar por mais tempo. Porque eu falo assim, não é estudar todo dia inglês, mas eu falo que tem que ter contato com a língua inglesa. Você tem que fazer alguma coisa na língua inglesa todo dia. O contato tem que ser diário. Mas assim, parar para estudar mesmo, um tempo mais prolongado, você acha que tem que separar um dia para cada tarefa, é isso? Eu trabalho muito com as minhas alunas isso, eu falo que é o padrão do dia certo, né? Então, o que é o padrão do dia certo?
o ser humano ele já tem esse costume, se a gente parar pra pensar. Por exemplo, assim, quarta-feira geralmente não é dia de feijoada, as pessoas comem feijoada. Sexta-feira é Sim. dia de peixe, né? Então, assim, as pessoas. Ah, domingo é dia de massa. Então, a gente tem o costume de colocar já para alguns dias da semana algumas coisas, algumas atividades. Então, é a mesma coisa, tá? Então, igual a Clary falou mesmo. Ah, então ter um dia para fazer isso, um dia. Sim, algumas coisas a gente vai ter que fazer todo dia, não tem jeito, tá? Então, assim, eu coloco um bloco de tempo ali para cuidar da casa e falo para as minhas alunas também que tem essa atividade de cuidar da casa, né? Todos os dias, porque não tem jeito, gente. Nem que seja assim por uma hora, né? Para você lavar uma louça, dar um jeitinho ali, tem que É. fazer, né? Os Bloco de tempo, filhos. você desbloquear a agenda. Você fala bloquear um tempo da agenda, é Isso, isso? Tá, isso. entendi. Colocar um Aham, tempo para fazer aquilo, né? entendi. De manhã, tarde ou noite, tá? Uhum. E aí, assim, os filhos, cuidar dos filhos. Tem que ser todo dia, não tem jeito, né? O pessoal, o papel pessoal, gente, isso é extremamente importante. Eu mando um formulário para as minhas alunas antes de eu dar a consultoria, né? Para eu entender a vida delas um pouco mais. E aí eu pergunto lá, quais são os seus papéis da vida? E elas colocam mãe, esposa, empreendedora, estudante, papapá, papapá, e não colocam o papel pessoal, né? É uma tendência, principalmente nas mulheres, isso, esquecer de cuidar dela mesma. Então, ela Ah, quer abraçar tudo, ela quer cuidar de tudo, mas ela esquece de colocar um tempo no dia dela para cuidar dela pra mesma, ela. Aham. né? Então, isso é extremamente importante. Porque se ela não tá bem, ela não vai cuidar de nada e nem de ninguém, né? Então, isso é muito Uhum. importante. A Viviane colocou aqui, né? Quer ler aí, Muito Lara? legal. É muito legal o que a Viviane falou aqui. Eu estava só esperando você falar, mas tem até a ver com isso. Que a gente acaba achando que não tem tempo suficiente, e esse é um dos grandes motivos de tantas pessoas estarem com problemas de tireoide, que é a nossa glândula do tempo. Gente, a Viviane, eu já visitei lá o Insta da Viviane. Ela, ó, Viviane Dias Nogueira, que eu vou colocar no YouTube. Tem gente que talvez depois não saiba, não consiga ver aqui, né? Mas a Viviane Dias Nogueira, ela associa muito, ela é psicóloga, se eu não me engano, né, Viviane? E ela fala justamente de como que o nosso comportamento muitas vezes impacta na nossa saúde, traz, é, traz malefícios físicos mesmo para a nossa saúde, o nosso comportamento no dia a dia. E é justamente isso que a Kai está falando, né? Que a má gestão do tempo, às vezes acaba causando a ansiedade excessiva, causou a síndrome do pânico. Então, às vezes você negligencia uma coisa assim, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Eu sou multitasker, eu faço um monte de coisa mesmo ao mesmo tempo, é o meu jeito. Mas você não sabe como aquilo pode fazer mal para sua saúde, né? Incrível isso. Sim, sim, sem dúvida. E muito interessante isso da Viviane. Depois eu vou até chamar ela para fazer uma live sobre isso. É. Eu adoro o tema, né? O nicho que ela fala, eu adoro, porque eu acho assim, gente, é fantástico. Né? Como a nossa mente tem poder, tem muito Uhum, poder, né? A gente muitas vezes subestima muito. isso, mas ela tem muito poder. Então, assim, é... agora ele falou assim, né? Ah, então como que a gente vai priorizar tudo mais? Essa questão de prioridade, né? Muitas vezes, o que é prioridade? É você fazer primeiro, tá? E aí eu vejo muitas vezes algumas pessoas assim falam: ah, tá, eu vou dar prioridade nisso. Então coloca aquilo a primeira coisa do dia para fazer. E aí, às vezes, não dá para ela fazer aquilo nas primeiras horas do dia, ela já desiste daquilo e não faz mais, tá? Então, assim, principalmente para aquelas pessoas que já começam a trabalhar muito cedo, né? Então, 7 horas da manhã eu já tenho que estar começando a trabalhar. Então, eu até quero fazer uma atividade física, tudo, mas não consigo acordar tão cedo. Enfim, né? Então, o que você pode fazer? Dividir o dia em 3 períodos: manhã, tarde e noite. E você fazer isso com as suas prioridades. Então, você coloca prioridades da manhã, prioridades da tarde e prioridades da noite, tá? Então, assim, prioridades Hum, da manhã. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Prioridades da minha manhã é cuidar de mim. Minha prioridade da manhã. Então eu vou lá e cuido da parte cognitiva, eu gosto de estudar de manhã, já também porque é o momento que eu tô ali com a mente, né, vazia, vamos dizer assim, né, mais fresca ali. mais Tô fresco. Uhum. descansada, né? Então eu já estudo de manhã.
meu momento de leitura, de oração, atividade física também. Então, toda essa parte que diz sobre a minha pessoa, eu já faço de manhã, tá? E aí, à tarde, qual que é a minha prioridade à tarde? Ou trabalhar com gestão do tempo, ou trabalhar na empresa do meu esposo, porque eu também trabalho lá, né? Então, essas duas prioridades. Então, assim, eu trabalho de home office. Então, se a mulher, ela não coloca essa prioridade, ela vai ficar fazendo coisas de casa o tempo todo, né? Então, essa é a segunda prioridade. E a terceira prioridade, quando eu não estou ali trabalhando com a gestão do tempo, né? Porque eu tenho um dia para isso, eu tenho as quartas-feiras para fazer isso. Obviamente, a gente faz todos os dias, né? Eu trabalho todos os dias. Mas eu tiro realmente a quarta-feira. Lembra que a gente falou que eu falei do padrão do dia certo para escolher um dia? Então, eu tenho a quarta-feira só para trabalhar com a gestão do tempo. Então, eu deixo lá a empresa do meu esposo, não trabalho na empresa dele de quarta, para focar na gestão do tempo, tá? Porque aí eu sou Entendi. muito mais produtiva, né? Aquilo que a gente estava conversando, tá? E aí, Uhum. à noite, quando eu não trabalho com gestão do tempo, a minha prioridade é trabalhar com isso igual. Agora, a minha prioridade está aqui com vocês. Eu tenho outras coisas para fazer? Sem dúvida. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas é a minha prioridade estar aqui, né? Então, uma forma, né, de você colocar prioridade é não só colocar prioridade do dia, mas em períodos do tempo. Então, você consegue colocar 3 prioridades em um dia só. E isso é muito bacana também, tá? Então, E vamos por todo dia. Aí, só uma pergunta, Kai. Aí todo dia ser no mesmo formato? Tipo, todo dia de manhã, vamos dizer, vamos fazendo, usando o seu exemplo. Todo dia de manhã vai ser para mim, todo dia à tarde, tirando a quarta no seu caso, né? Mas todo dia à tarde vai ser para o meu trabalho, todo dia à noite tal, ou não? Pode ser na segunda de manhã uma coisa, na terça de manhã é outra, na quarta é outra? Pode, sem problema. Aí Pode, depende né? muito da rotina da pessoa, depende muito das demandas que ela tem, né? Então, às vezes, vamos Uhum. supor que ela tá fazendo 2 cursos. A minha prioridade hoje, na quinta-feira, é estudar tal curso. Então, na sexta-feira é estudar tal curso, né? Então, assim, a prioridade é o quê? Você fazer primeiro. Então, vamos supor, chegou na parte da noite, né? E aí a minha prioridade é trabalhar com a gestão do tempo. E aí eu tenho uma live para fazer, ou eu tenho que fazer algum e-mail para mandar para alguma aluna, fazer algum conteúdo, enfim, qualquer coisa. Eu vou dar prioridade para isso. E tudo aquilo que aparecer de demanda vai ficar para depois. Entenda que assim, não é que eu não vou fazer. Eu vou fazer. Só que depois que eu fizer a minha prioridade. Então, assim, a minha prioridade tá aqui com vocês, né? Certo. Eu tenho louça pra lavar daqui a pouco. Aí vamos supor que eu acabei a live aqui, tô cansada. Nossa, eu tô cansada tudo. Infelizmente, vai ficar para amanhã. Agora pensa se é ao contrário. Pensa se é ao contrário. Eu faço as tarefas de casa primeiro. E depois lá eu vou lá e faço a live e tudo. E aí? E se eu estiver cansada para fazer a live? E se eu não vim aqui com energia? E se eu não vim aqui com presença para fazer a live para vocês? Né? Então, essa é a diferença da prioridade, tá? É você fazer primeiro. Se der para você fazer outra coisa depois, ótimo. Senão você passa para outro dia. Não tem jeito. Algumas coisas vai ficar mesmo, vai ter imprevistos e você vai ter que passar para outro dia ou para outra semana, né? Há 2 semanas atrás eu peguei Covid. Então eu tive que reorganizar todinha a minha agenda. Tive que remarcar compromissos, tinha até compromisso presencial, tive que remarcar, enfim. E acontece, tá tudo bem, né? E É, mesmo assim eu não fico tão ansiosa mais. eu ia falar isso, porque na prática às vezes não é fácil, né? Às vezes é desafiador, né, Kai? Sabe o que acontece muito com os meus clientes, né? Ai, gente, desculpa, a Kai falou de Covid, ela sabe também que eu saí de uma Covid. Eu já até falei aqui, eu saí da Covid, eu fiquei com a garganta tão ruim, tô com uma Ai. tossezinha seca, chata, Uhum. muito chato. Mas, enfim, o que acontece muito com os meus alunos, com os meus clientes e seguidores também, que né, eu acredito que aqui todos, ou a grande maioria, quer aprender inglês, é aquela coisa assim, isso é que é difícil, isso acontece até comigo, Kai. Olha, eu às vezes vou pegar para estudar francês, que eu estou estudando francês agora, né? Mas com as pessoas aí que estão estudando inglês. Aí vou lá, pego, vou estudar francês. Aí pego o celular, vou estudar. Aí chega aquela mensagem
chega o marido, chega alguém, ai, você resolveu aquele negócio? Aí você fica, aí eu fico assim, sabe, o caramba. Sabe, uma coisa que eu posso deixar para depois para resolver aquilo que é importante para o outro ali que está cobrando, que a pessoa está cobrando, aí eu fico, caramba, e agora? Porque às vezes estudar inglês pode parecer uma coisa, depois não é tão importante assim, depois eu estudo, sabe? Depois eu pego, porque não é uma coisa, às vezes no imediatismo não é tão importante, porque estudar inglês, estudar um idioma, você só vai ver quanto valeu a pena dedicar o tempo lá na frente. Às vezes leva anos para você ver o resultado e falar, cara, valeu a pena não ter atendido aquela ligação 2 anos atrás, né? Vamos dizer assim. Mas no momento a pessoa fala, não preciso estudar agora não, deixa eu atender ali a fulana, o fulano e tal, porque depois eu estudo isso aqui. E aí é isso, como é que a pessoa faz para controlar isso? Como é que a pessoa faz para administrar essa situação, sabe? O outro ali pressionando e você aqui querendo estudar inglês, sabe? Uhum. Não, eu entendo. É complicado mesmo, mas tem uma questão aí, né? Autorresponsabilidade, clareza também do objetivo, né? Qual é o seu objetivo por estar estudando aquilo? Se você não tem clareza do seu objetivo, você não vai fazer mesmo. Você vai deixar que a agenda das outras pessoas seja a sua agenda, né? Nossa, E aquela, dizer não. É difícil? É difícil. Então, eu tenho até uma live sobre isso, né? Como dizer não sem perder a amizade, lá no meu perfil. Depois vocês dão uma olhada. Muito legal. Vou Porque, querer assim, ver. é difícil falar não mesmo, né? Às vezes, por quê? Nós, seres humanos, a gente quer ser aceito, né? Então, lá os nossos descendentes, lá na época da caverna, que todo mundo vivia ali em bando, né? O que acontecia? Tinha um monte de caçador ali no meio. Então, a gente precisava ter uma boa convivência ali, porque imagina, você tá dormindo com um caçador ali do seu lado, né? Então, a gente tinha que ter essa boa convivência com todo mundo. E aquilo ficou, permaneceu. Então, a gente acha que o falar não, a gente vai decepcionar a outra pessoa vai virar a cara pra gente, sabe? A gente vai deixar de ser amada. E não é, gente, não é isso. E assim, você não precisa falar não, aquele não frio, seco, né? Tem várias formas pra você falar não. Então, assim, vamos supor, você sentou lá pra estudar inglês, tá? Veio o marido. Eu trabalho em home office, o meu esposo também. A gente fica o dia inteiro dentro de casa, né? Então, assim, hoje a gente não tem problema nenhum com isso, porque cada um respeita o tempo do outro. Como que a gente conseguiu isso? Comunicação. Então, assim, eu falei pra ele, eu falei, amor, vou entrar numa live agora, ok? Ok. Então, ele já sabe que não é pra ficar fazendo barulho, eu tô ali no meu momento, não é pra ficar tirando minha concentração, enfim. Então, assim, gente, uma boa comunicação e você ter acordo com aquelas pessoas, né? Você falar o que você sente, você falar da importância que tem aquilo ali pra você. Então, assim, o amor, ou pros filhos, enfim, olha, isso aqui é muito importante pra mim. Eu preciso aprender a falar inglês para melhorar, para ter um outro cargo no meu emprego, né? Ou para a gente viajar, enfim, né? Então, explicar para as pessoas, porque a gente acha que as pessoas têm bola de cristal, né? Que vai entender. Não, a pessoa tem que entender o porquê que eu tô estudando inglês. Não, a pessoa não tem que entender nada, você tem que falar isso para ela, né? Então, você tem que avisar também dos seus horários. Você tem que avisar, olha, estou sentando 40 minutos aqui para estudar inglês. Então, nesses 40 minutos, por favor, não me atrapalhe, tá? Muito ok, bom. avisou a pessoa, avisou sobre isso. Não resolveu. A pessoa foi lá. Uma hora ela aprende, tá? Vai batendo na tecla, vai batendo, uma hora ela aprende. Isso é experiência própria, ela aprende. Mas assim, o que você pode falar? Olha, fulano, você pediu pra eu ver tal coisa, né? Olha, no momento eu não consigo. Depois que eu terminar de estudar, eu vejo pra você. Tá? Então, assim, é difícil isso na prática? É difícil. Mas, gente, somos adultos, não somos mais crianças mimadas. Em que a gente faz o que quer, na hora que quer, né? Que se joga no chão. Não. Então, você tem que ter consciência daquilo. Pô, isso aqui é importante pra mim? Sim. Eu tenho clareza de onde eu quero chegar falando inglês fluente? Tenho clareza. Então, é aquilo que você tem que fazer. Né? É muita disciplina. O que é a disciplina? É fazer aquilo que você falou que ia fazer naquele horário,
naquele horário. Então, é para eu estudar agora inglês, então eu vou estudar, tá? Então, assim, é difícil na prática? É difícil, gente. Não é fácil. Eu não tô falando que é fácil, mas é possível, tá? É Uhum. muito possível. E essa parte Sim. da clareza também, Clary, é, é importante as pessoas fazerem esse tipo de pergunta, né? Quais são os meus comportamentos nocivos que estão ali atrapalhando na ansiedade? Sabe? Primeiro comportamento que eu falei, né? Que seriam os pensamentos. A pessoa pensa, não tem tempo, não vai dar tempo, não vai dar certo, e também ela fala muito aquilo, né? E quais são os outros? Às vezes, na verdade, é a falta do comportamento. O que é a falta do comportamento? Ela não está colocando atividades no dia dela que vai ajudar ela com a ansiedade. Então, assim, atividade física, né? A atividade física ajuda muito. Alimentação ajuda muito, né? Fazer uma meditação. Então, o que você pode colocar nos seus horários, né? Comportamentos ali, atividades que vai ajudar com a ansiedade também, tá? E aquilo que eu Uhum. falei, né? Igual as minhas alunas, nenhuma coloca lá o papel pessoal. Todo mundo esquece, né? Desse papel pessoal, de cuidar de É, mim, né? É uma tendência, infelizmente, triste, né? Porque a gente não pode esquecer de cuidar de nós mesmos, né? é o mais importante, talvez, né? Sim, sem dúvida, sem Se você não dúvida. estiver bem, você não consegue realizar mais nada bem, né? Então, eu É, acho legal isso aí que você faz. Você já pega amanhã para cuidar de você, porque aí você já começa o dia com a mente renovada, você já se amou, né? Já deu aquela atenção que você precisava, você começa com outro gás. Eu gosto também de manhã tirar esse sim, sem tempinho dúvida. para mim, treinar na academia Uhum. cedo, eu também. Isso Isso. aí. E também, assim, os nossos primeiros horários, né, do dia diz muito como que vai ser o restante do seu dia. Né? Então, se você já Uhum. acorda no celular, já acorda apagando incêndio, já acorda atendendo a demanda das outras pessoas, nossa, o seu dia vai ser arrastado, né? O seu dia vai ser estressante. Você vai ver ali na ansiedade, uma coisa atrás da outra, e, né, é aquilo que realmente você quer fazer, você não consegue, né? Então, a Viviane falou aqui, e a disciplina gera o hábito, que por consequência auxilia a evitar a ansiedade. Ah, lá, ó, tá vendo? A É disciplina até verdade. ajuda a evitar a ansiedade. Sim. Porque assim, se você tem disciplina, você não vai ficar procrastinando algumas coisas, né? Você vai fazer aquilo. Então também vai evitar essa ansiedade. Muito bem, Viviane, é isso aí. Eu coloquei aqui também, né? Eu fico olhando para baixo que eu tô aqui, ó, com o meu Eu roteiro. também, tô olhando o roteiro embaixo. Não, a gente fala, mulher. Fala, fala, fala e E vai que se vai, né? perde. É. Eu coloquei aqui, né, que a gente estava falando de fazer uma coisa de cada vez, né? E é importante isso também por causa da presença, de ter presença naquilo que você está fazendo, sabe? E você colocar o momento certo para cada coisa do seu dia vai evitar aquilo de você assim, eu tô aqui na live com você, mas eu tô pensando nas coisas de casa que eu tenho para fazer, da roupa para lavar, da louça, não sei o quê, do que eu tenho estudado, sabe? As pessoas não, elas não conseguem mais ficar presente naquele espaço ali físico e a mente. A mente está num lugar e o corpo está em outro. Ou às É, vezes muda. O corpo está num lugar e a mente em outro. Sabe? Nunca tá no mesmo lugar os dois, não é mesmo? é, Eu falo é. muito isso no banho. O banho, gente, olha, o maior exemplo. Quantas vezes você já foi fechar o registro e ficou assim: eu tirei o condicionador do cabelo? Minha filha, eu que saí do banho no outro dia que eu não passei shampoo. Aí eu fui pentear o cabelo, aí tava um cheiro, né? Aí um cheiro assim de que ele tinha lavado. Aí eu, nossa, gente, eu não lavei o cabelo? Gente, eu não lavei o cabelo. Eu tive que voltar para lavar o cabelo. É isso aí que você tá falando. É isso. É a falta de presença. E isso é É. com todo mundo. A gente precisa ficar ali, ó, se policiando para manter a mente. Opa, peraí, o que você tá fazendo aqui? Porque a gente tá no banho, principalmente no banho, por quê? O banho é uma coisa Desculpa, eu tô automática. rindo da Linda Imagina, aqui comentando. Será que passei sabonete nos deixa nos- pés? ainda quando é nos pés, tá até bom, né? Imagina não passar aqui necessário. Oi, gente! Nossa! É. Ai, cara, Não, é desculpa, engraçado, deixa gente, que mas é rir. sério.
É sério, cara? É É sério, é seríssimo. sério. Porque assim, o que que acontece, né? O tomar banho é um hábito, né? Tudo que é um hábito é o quê? A gente faz no automático, né? O nosso cérebro não gasta tanta energia para fazer aquilo. Então, escovar os dentes, a mesma coisa, aí, né? Você escova os dentes, você não fica assim, nossa, estou passando a escova nos dentes aqui do fundo, agora na. Não, você escova ali, e é engraçado que já foi comprovado isso. As mesmas vezes ali de que você passa a escova de um lado e do outro, é a mesma quantidade. Ou é Só muito brincando. parecido. Não, não tô brincando. Sério? É muito engraçado, não é? Por mais que você não conte, sabe? Muito Tipo, um, legal. dois, três. Sim, Por ser um hábito, é muito parecida a quantidade. Sabe? Vamos supor que são que 30, legal. 30 movimentos ali no total que você faz. Um dia você vai Sim. fazer 30, ou 31, 29. É muito ali, ó, parecido. Olha só. Gente, Gente, que incrível. é incrível. Tá vendo? Então, É, assim, acontece muito isso com as pessoas não tomando banho, porque é automático. Então, ela tá pensando em outras coisas, né? A Viviane falou ali sobre, né, que a gente tá com pressa, tudo, sobre a vida, que a viver tal, e acaba não prestando atenção nisso, né? A gente não estar presente. Então, como a ansiedade é estar vivendo no futuro, quando você começa a fazer atividades que vai te manter no presente, essa ansiedade vai diminuir muito também. Tá? Então, sim. assim, questão de se observar mesmo, sabe? A todo momento eu tenho que ficar, porque eu sou ansiosa de natureza. Então, se eu não vigiar isso, não ficar ali prestando atenção, eu caio nessa cilada da ansiedade, tá? Uhum. Porque a gestão do tempo ajuda? Ajuda, sem dúvida, mas não é só ela, é um conjunto de coisas, tá? É um conjunto de coisas. Então, tudo isso que a gente tá falando aqui também, tá? Então, se Sim. manter presente, gente. Isso é essencial. É, eu já falei, né, das prioridades de manhã, tarde e noite, que eu tinha colocado aqui, já coloquei. Diminuir as distrações, gente. Isso aqui é muito importante também. Diminuir as distrações. Lembra que eu falei 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para fazer todo o resto? Agora Sim. imagina, essa 8 horas para fazer todo o resto, se você fica ali 4, 3, 4 horas em distração. Aí não vai dar tempo mesmo, né? Muita gente reclama, não tem tempo para estudar, não tem tempo para estudar inglês, para sentar para estudar inglês. E quanto tempo você fica no celular? Nossa, eu falo isso direto. É. Quanto tempo fica vendo Reels, fica no celular? Não tô falando que não tem que fazer, tá, gente? A gente faz, a gente não somos robôs de programou, ficou ali, focado, focado, focado. Não, não tem como a gente ficar focado o dia inteiro. A gente tem um momento de distração, normal. Nossa mente até precisa. Mas assim, se você for avaliar isso, poxa, dá para diminuir essas distrações, né? É. Diminui ali as distrações e coloca esse tempo que você está gastando com aquela distração em algo que vai te levar para o próximo nível, em algo que vai fazer você realizar os seus sonhos, como falar em inglês, né? Eu acho que uma coisa que a pessoa pode fazer, eu faço muito, eu faço com o Instagram, né? E os aplicativos que têm esse recurso eu faço. É de colocar, por exemplo, no Instagram, tipo um temporizador ali. Quando eu atinjo 30 minutos no dia, ele avisa, você atingiu 30 minutos de uso. Então, isso para mim foi muito importante, porque agora eu meço, pô, deu 30 minutos, agora já tá na hora de eu diminuir, de eu parar de ficar entrando no Instagram. Aí eu só entro mesmo quando eu preciso. Ah, preciso postar esse story aqui. Aí eu vou lá e posto, mas eu saio logo, não fico rodando, visitando as salas do Instagram, não. Então é isso, eu acho que também ajuda muito, né, cara? Você colocar um temporizador ali para te dar esse alarme, porque senão você fica assim, 10 minutinhos, depois mais 10, aí você tem a sensação, mas fiquei só 10 minutinhos. Mas quando conta, no final do dia, você ficou Nossa, 2, 3 horas no é muita coisa. Instagram. É muita coisa. Se a gente Muita for coisa. pensar aquilo, eu tenho 8 horas para fazer todo o resto. Comeu 2 horas só com coisas que, tipo, não vai te agregar em nada. É muita coisa, né? Então, tentar diminuir. O David falou aqui, ó, acabou de aparecer isso aqui. Mas eu sempre continuo. Tem essa questão também. Ai, danado, hein? Não, e eu vou falar, David. Eu também era dessa forma. O que acontecia? Eu coloquei lá o negócio de bloquear. Aí aparecia lá, tipo, deu 1 hora de uso. Aí eu ia lá, desbloqueava e continuava usando. Porque aquilo virou um hábito. Lembra do hábito que a gente estava falando? Já Virou um criou o hábito hábito você de colocar ignorar. de ignorar. É um hábito.
né? Então, assim, procurar Brincadeira. outras formas, David, procura outras formas para você, para te lembrar de assim, opa, peraí, eu tô muito tempo no celular, tá? Utiliza outras formas para isso. Vamos lá, deixa eu ver meu roteiro aqui para não fugir também do assunto. Aprender a dizer não, a gente falou também. Cuidar do papel pessoal, extremamente importante, gente. Então, coloca atividades no seu dia, né, que vai ali cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Muita gente pensa só na saúde física, né? Tipo, tem que fazer atividade física, faz uma caminhada, vai pra academia, tá? E a saúde emocional? E a saúde mental? Né? Deixa de lado. E também pra gente se concentrar, pra gente estar bem, pra aprender um outro idioma, né? A gente precisa estar em dia com essa saúde mental e emocional, né? Porque senão Sem dúvida. não rola, tá? É. E respeitar o processo, eu coloquei aqui, ter paciência, né? A gente já comentou sobre isso, que as pessoas não têm mais paciência, né? É Sim. tudo para ontem, né? Essa facilidade que a gente tem hoje em dia também é muito bom para um lado, mas prejudicou para o outro, porque as pessoas querem tudo para ontem. Quando eu fiquei com Covid, né, há 2 semanas, um conhecido nosso aqui também pegou Covid. E aí ele foi, passou no médico e tudo mais, aí o médico receitou lá pra ele, né? Olha, você toma um desse comprimido, por exemplo. Ele tomava 2. Tudo ele dobrava. Aí ele falava assim: Hum. eu não tenho tempo pra ficar doente, não. Não tem tempo pra ficar doente, não. Tem que ficar bom logo. Meu Olha o Deus. nível. Isso eu Eu nunca falei vi. pro meu esposo. Não, eu falei pro meu esposo, eu falei assim: olha só aonde as pessoas estão chegando. Ela, até pra ficar doente, elas não Não tem permitem. tempo. Não Mas tem tem muita tempo. gente que é assim. Essa daí do comprimido eu nunca ouvi, mas já ouvi muita gente assim. Ai, tem tempo pra ficar doente, não. Não sei o quê. Tem que ficar de repouso. A pessoa faz cirurgia, tem que ficar uma Então, semana de repouso. não Não tem. tem tempo, não, tem que trabalhar, que não sei o que, não sei o quê. Pessoa aberta ali, costurada, a pessoa levanta que tem que trabalhar. Não, gente, não. Não é, como eu falei, não é tempo, é prioridade. Se a sua saúde não é prioridade pra você, se a sua vida não é prioridade pra você, o que que vai ser prioridade pra você? Você vai, não, porque eu tenho que trabalhar. Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem conta pra pagar, né? Mas assim, faça então um planejamento financeiro. Ué, É, se organize pra isso, porque a gente fica doente, faz parte a gente ficar doente e a gente tem que respeitar esse processo. Eu falo isso para as minhas alunas, ficou doente, não se culpe, meu bem, porque acontece. Respeita esse momento, é para ficar de repouso, fica de repouso. Eu sou ligada no 220, né? E aí eu fiquei 3 dias assim, muito ruim mesmo, de mal conseguir tomar banho. Fiquei muito ruim, muito ruim. Nossa, aquilo pra mim, eu falei pro meu esposo, não aguento mais. Aí eu fico chorona, né? Aí vem a parte emocional, eu fico chorona, por quê? Eu sou ligada 220, eu gosto de fazer, gosto de estar vendo tudo, né, acontecendo, tudo. Imagina você ficar ali na cama. Nossa, aquilo é uma é. tortura. Mas o que que eu posso fazer? Né? Eu vou. É, eu. Não, eu ia falar, eu fiquei doente também. Fiquei com Covid na mesma época que você, inclusive. Sério? Que foi, que a gente estava ali no curso, né, com a Carol, e aí eu e a Kaiane, a gente faz um curso juntas, maravilhoso, da Carol Mansur. E aí a gente. E aí eu lembro que a gente estava na mesma época. Mas eu, menina, eu sou o contrário. Eu sou tão agitada, tão 220, que, cara, quando eu sou derrubada, eu odeio ficar doente, não gosto de ficar doente. Mas quando eu fico, não tem jeito, eu falo, cara, que bom, sabe? Ai, vou dormir um pouco, vou É, relaxar um férias pouquinho. forçadas. Vou tirar umas férias forçadas. Eu vejo assim, sabe? Porque senão eu fico enlouquecida com tanta coisa. Eu agora tô me esforçando para também reduzir, respeitar o meu tempo, ficar menos assim sobrecarregada. Porque a gente precisa, né? A gente precisa de um tempo pra gente. Não tem que ficar doente para isso, né, cara? E exatamente, não tem que ficar doente pra isso, é isso mesmo. É claro que assim, né? O Covid é um vírus, enfim, que você pega e, né, até a pessoa que cuida da saúde mental, da saúde física, ela pode pegar e, né, acontece. Mas, assim, muitas outras doenças a gente pode prevenir desta forma, cuidando da gente, né? Um pouquinho por dia ali, todos os dias cuidando da gente, né? O Uhum. David falou alguma coisa aí de novo, né? Ele falou, quando eu estou muito ansioso por algo, tenho dificuldade de fazer outras coisas de tanta ansiedade.
Isso acontece É isso mesmo. mesmo. É, assim, tudo que é em excesso é ruim, né? Até a alegria, né? Quando você tá assim, a alegria em excesso vira euforia. Quando você tá eufórico, você não consegue fazer nada. Você tá tão É. ali, né? Você não consegue se concentrar nas coisas, né? Então, assim, tudo que é em excesso é muito ruim, né? Então, o que que você pode fazer para não chegar neste excesso? A gente tá falando aqui, né? Toda a live a gente falou. Estamos falando mecanismos que você pode fazer para controlar essa ansiedade, tá? Para diminuir Uhum. essa ansiedade, tá? Até porque, ai, desculpa, Caissó, eu vou falar super rápido para não. Não pode Mas essa, falar. até porque a ansiedade, ela também, ela assim, também não vou entrar a fundo porque não é o assunto da live, mas só esclarecendo essa relação ansiedade-tempo, né, que é o tema. A ansiedade, quando a gente está ansioso, é uma questão mesmo neurológica. Quando a gente está ansioso, quando a gente está assim de baixo, quando a gente está com medo ansioso, o que acontece? O nosso cérebro entra no estado de luta ou fuga. Então, ou você vai lutar contra aquilo que você tem que fazer, você tem algo para fazer que está te deixando ansioso. Ou você vai ter o instinto de lutar contra, ou você vai ter o instinto de fugir, né? Ou então, às vezes, por proteção, por autoproteção, o que o nosso cérebro faz? Espera, fica intacto aí, fica estagnado. Que nem quando uma pessoa é assaltada e a pessoa fica parada Uhum. assim, sem saber o que fazer. É porque o cérebro, por autoproteção, falou assim, cara, não faz nada, nem foge, nem luta, fica parado e Desliga, tal. desliga. Desliga. Então, é por isso que a ansiedade, ela é tão negativa para a gente ter uma boa performance. Então, às vezes, assim, essa questão da gestão do tempo, fala assim, ah, mas eu tenho muita coisa para fazer mesmo, mas não vai dar essa coisa de colocar prioridade, não dá, que eu tenho um zilhão de coisas. Mas você não tem noção, eu até postei isso aqui nos stories, de como que uma boa gestão do tempo, na verdade, parece que você está deixando para depois, não sei o quê, mas na verdade você ganha até 40% do seu tempo, estudos mostram. O Estudo de Psicologia Americana falou isso, mostrou isso por estudos, que você ganha 40% com uma boa gestão do tempo, você aumenta, faz o seu tempo render em 40%. Então, olha como isso é importante, porque você justamente consegue controlar a ansiedade, você consegue ter um poder de ação maior, enfim, né? Uma coisa vai levando a outra, né, Caio? É verdade, é verdade. Esses dias eu falei com uma aluna, né, sobre isso, que ela falou assim, ai, eu fico adiando o planejamento e tudo porque eu acho que aquele tempo que eu estou fazendo planejamento, eu já poderia estar fazendo outra coisa, né, e tudo mais, tal. Eu falei assim, tá, mas um exemplo, gente. Nossa, me veio um exemplo aqui muito, muito atual na cabeça. Acabou de vir. MasterChef. Não sei se vocês já assistiram MasterChef. O que Já, acontece às amo. vezes lá na prova? Gente, eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus, gente, 5 minutos de planejamento, isso aí ia ajudar a sua vida? Naquelas provas, principalmente em grupo, né? Eles vão, colocam lá uma atividade, né? Tipo assim, tem que fazer tal coisa, não sei o quê. Aí eles saem correndo, pegando as coisas no mercado, e eles não fazem um planejamento, sabe? Olha, vamos lá, peraí, gente. Tal alimento que a gente tem que fazer? Sim. Qual que demora mais? É tal. Então vamos começar a fazer esse que demora mais. Era assim, coisa de 5 minutos. Eles iriam conseguir se planejar, se organizar e não ficar com tudo aquele negócio, com aquele, sabe, aquele tempo apertado e tudo mais. E justamente isso, as pessoas têm esse pensamento. Não, o tempo que eu estou aqui gastando fazendo planejamento, eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas que outra coisa que é essa? Que outra coisa que é? Essa outra coisa está ligada com os seus objetivos? Muitas vezes não, né? Então é a mesma É. coisa. Outro exemplo também, quando você vai viajar. Antigamente, quando não tinha GPS, as pessoas iam do boca em boca ou tinha aquele mapa, né? Tinha um mapa lá, que tinha que ver a rota e tudo mais. Agora pensa, você não tem GPS, você não tem mapa, não tem nada. Você não tem nada e sai para viajar. Não, eu quero viajar, quero ir lá pro, sei lá, para Maceió. Imagina, gente, você sai de São É. Paulo e vai para Maceió, sem nenhum tipo de direção. Vai levar Imagina o muito mais, você quanto vai ficar tempo perdido. vai ficar perdido. Imagina o É. tanto de tempo que vai demorar para chegar lá. Você vai gastar mais energia, você vai gastar mais dinheiro, né? Então, assim, o planejamento, qual que é a função do planejamento? Justamente é isso. É ele te dar um passo a passo do que você tem que fazer nos seus dias para você conseguir chegar até aquele seu destino.
Por isso que ele serve Perfeito. para planejamento. Então, hoje em dia, eu uso o Google Agenda, né? E adoro. Nossa, é uma agenda que eu utilizo com as minhas alunas e tudo mais. E eu demoro, assim, 15 minutos, 20 minutos para fazer meu planejamento. Então, eu planejo 7 dias em 20 minutos. Obviamente, no começo, eu demorava muito mais tempo, né? É normal, isso para todo mundo é normal, a gente demora mais tempo. Mas depois que a gente pega o jeito, e no É, Google Agenda já fica praticamente as semanas todas prontas, né? Então fica muito mais rápido, sabe? Então, assim, hoje eu não abro mão de jeito nenhum. Se eu não faço planejamento, eu fico perdidinha. é. Perdidinha. Não, Não sei inclusive por para aí. estudar inglês, você no início, para você colocar o inglês na sua agenda, gente, para você incluir na sua rotina, às vezes parece um sacrifício. Eu falo muito isso, gente, começa com 10 minutinhos por dia. Você começa com 10 minutinhos ali por dia. Ah, quando eu acordo, eu estudo alguma coisa. Eu, por exemplo, antes de dormir, eu estudo um pouquinho de francês, né? Então, você coloca aqui no seu dia. No início, parece assim, ai, tem que colocar aqui. Parece meio sacrificante, assim, ai, meu Deus, eu não tinha até. Quando você vê, gente, no início tem que ter esforço. É difícil, como a Kai mesmo já falou, é difícil, tem que fazer esforço. Mas você se esforçar, sua disciplina vai te fazer esforçar, com o tempo. Gente, eu falo assim, parece mágica, eu falo para os meus clientes, que com o tempo você nem percebe que está parando para fazer aquilo. Quando É, você vê, você já está estudando, você já estudou, ou então você não estudou e você fica com aquela coisa, ai meu Deus, não estudei hoje, eu tenho que pegar aqui, ler pelo menos um parágrafo, uma coisinha aqui em inglês, você vai lá e estuda. Então, com o tempo, gente, tudo se torna um hábito que nem escovar os dentes, que a Karine falou, que nem tomar isso. banho. Mas no início, a mamãe ficava lá, vai escovar o dente, vai tomar banho. E você fugia do banho, eu ligava o chuveiro e não entrava no banho. Todo mundo achava que eu sou porca, que não lava o cabelo. Fugia do... Gente, eu gosto de tomar banho, hein? Mas quando era criança, né? Eu ligava o chuveiro assim, fechava a porta, ficava lá. Hoje em dia eu Aí a tomo mãe ia lá banho, ver o sabonete, né? Aí a mãe ia ver o sabonete. O sabonete tá seco! tá certo? Você não toma banho, não? A minha mãe, coitada, ela nem ia ver. Eu dava um migué nela, eu e minha irmã. Ela vai tomar Ela banho, confiava, fechava a porta, tadinha. confiava. Então, mas hoje em dia tem que tomar banho todo dia. Então, com o tempo, gente, você nem percebe, fica aquela falta se você não fizer, né? Sim, é verdade, é verdade. Para você ter essa constância também, né? Principalmente no início aí, que não é um hábito ainda, né? Igual você está falando, Clary. No começo, é muito bom você conseguir metrificar aquilo. Como que você vai fazer? Você medir mesmo o estudo. Do quê? Do seu progresso. Aquilo vai te dar um gás também para continuar. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma folha de sulfite mesmo, né? E colocar lá todos os dias do mês. Então, vamos supor, para fazer um planejamento, tá? Rapidinho, tá, gente? Só para vocês conseguirem sair daqui com algo para vocês já entrarem em prática, tá? Já colocar em ação. Então, assim, pega uma folha, A4, tá? De sulfite. E lá, ou você imprime, que é mais fácil, imprime um calendário do mês. E aí você olha lá, todos os meses. Tá, tem 30 dias o mês. Aí você fala, quantos dias desse mês eu vou estudar? Não vai me colocar os 30, tá, gente? Porque isso não é real. Tipo, não é real, não é racional fazer uma coisa dessa, tá? Porque você tem que ter os dias de descanso, tem que ter os dias de lazer, né? Pode ter um imprevisto, você ficar doente, igual a gente falou. Então, assim, tem 30 dias no mês, coloca lá 20 dias eu vou estudar no mês. Ok. Então, você risca lá os domingos, vamos supor. Cara, de domingo eu não estudo, não tem problema. Risca os domingos. E os outros dias, você cola essa folha na parede lá do seu escritório, tudo. Você vê todo dia aquilo. E aí você vai marcando. Poxa, estudei. Hoje eu estudei. Vai e coloca um azulzinho lá. Pá, ou um verde, tá? No outro dia, estudei de novo. Pá, um verde. Isso aí também é... O Wendell Carvalho, ele fala muito sobre isso, que é o placar da disciplina. Então, te ajuda a ter mais disciplina até aquilo ser um hábito, tá? Aquilo dá muito gás, gente. É verdade. Você quer ver É. aquele preenchimento ali, tudo verdinho ou azul. Quando você ganha um vermelho, você fica assim. Ah, não é possível que eu ganhe um vermelho nisso aqui, eu vou fazer. Então, é uma forma de você já imprime aí o calendário e já faça esse seu planejamento, tá? Então, por quê?
é aquilo que você não consegue metrificar, você não consegue medir, você não sabe como está sendo o seu progresso naquilo, tá? E aí você acaba largando de mão mesmo. Então, façam isso que ajuda muito a vocês terem constância no estudo. E não só para o estudo, tá? Para outras coisas também, para atividade física, enfim, para tudo que você queira, alimentação, né? Tudo que você queira aí implementar na sua rotina. Isso ajuda muito. Deu para entender, Clary? Ai, deu, ficou perfeito. Eu achei ótimo. Eu nunca tinha. Eu já tinha ouvido falar, já ouvi falar do Wendel Carvalho, mas eu não sabia dessa. Como é que chama? Da disciplina? O quadro da disciplina? É o Não. placar da disciplina. Placar da disciplina. Nunca tinha ouvido falar. Achei super legal. O que eu faço todo dia é dar um tique nas coisas que eu consigo fazer no dia. E dá uma satisfação esse tiquezinho, ver tudo lá com tiquezinho. Deixa eu até dar um oi pra Rainha. Se a Rainha, minha amiga, entrou aí e falou: oi, amiga, deixa eu cumprimentar, né? Porque eu não posso. Mas é isso aí, o David falou, né, Iriel, de se dar uma recompensa. Mas vou te falar, até esse tiquezinho aí, isso tudo que a Kai tá falando, é uma recompensa. O nosso cérebro já lê como uma recompensa, né? O David, também, você colocar uma pessoa para te monitorar, sabe? Você, tipo, fazer uma aposta. Sabe aquele negócio, tudo que é público, tudo que você fala para as outras pessoas que você vai fazer, você cria um comprometimento maior? É isso. Então, assim, você pode combinar com uma pessoa, fulano, ó, seguinte, eu tenho que estudar aqui, já me planejei, nesse mês eu tenho que estudar por 20 dias. Exemplo, 1 hora por dia, meia hora por dia, enfim. Eu não sei qual que é o seu padrão lá que você fala. Quanto tempo você fala para eles, geralmente? Eu falo que a pessoa tem que estudar de 10 minutos ao tempo que ela tiver. Se ela tiver só 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, estuda só 10, 15 minutos por dia, é o tempo que ela tem. Mas eu sempre incentivo a pelo menos 2 vezes na semana, porque leva tempo para aprender um idioma, pelo menos 2 vezes na semana, a pessoa tirar pelo menos 1 hora, né? Um Direto tempo a ali mais. estudando. Um tempo a mais. Entendi. Mas aí, o que vocês podem fazer? Vocês fazem um acordo com essa pessoa. Avisem a pessoa, olha, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Você tá com a função de me monitorar. Se eu não fizer isso, eu vou te pagar um jantar, eu vou te dar R$ 200, R$ 500, não sei, alguma coisa. Gente, você vai ver, você, se mexendo para estudar rapidinho. Isso também funciona muito, muito, tá? Então, é o placar da disciplina, né? A recompensa que o David falou, sim, pode colocar uma recompensa. Então, assim, olha, se eu conseguir estudar lá os 20 dias no mês que eu falei, eu vou me dar um presente, vou fazer uma viagem, enfim, sei lá. Coloca uma recompensa aí e também uma pessoa para te fiscalizar ali, né? O David falou, eu imaginei aqueles calendários americanos. Qual é o calendário americano? Eu não sei. Mas o calendário americano que eu conheço tem aquelas mulheres biquíni. Não sei se foi isso que ele quis dizer. O calendário americano, eu penso naquilo. Não. É verdade. É verdade. Eu pensei, né? Aquela coisa bem Pode ser, David. Pode ser. Se aquilo ali vai te dar um gás, meu filho. Usa tudo, entendeu? Não sei se é isso que ele queria dizer. Ele acho que deve ser. Deve ser. Muito bom, Kai. Você colocou uma frase aqui, mas eu não sei se você ainda vai falar dessa frase, mas quando eu li, que eu tô com o roteiro da Kai, né? Que eu não sou boba nem nada. E tem uma frase aqui que eu achei tão incrível, não sei se você ainda vai falar, mas eu não queria terminar a live sem falar dessa frase. A última que você colocou no seu roteiro, você ainda vai falar dela? A fonte dos seus resultados são os seus pensamentos. Nossa. Por que isso, gente? Eu já comecei a live falando sobre isso, né? Justamente porque eu também ia finalizar falando sobre isso. Os nossos pensamentos, né? A gente falou no começo, geram os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos geram as nossas ações. E dessas ações vêm os nossos resultados. Então, a fonte dos seus resultados tá aqui, ó, nos pensamentos. Então, se você pensar que você não tem tempo, se você pensar que o inglês não é para você, que você não vai conseguir, os seus resultados serão esses. Todos negativos, tá? Agora, se você mudar aqui, ó, a sua forma de pensar, não, eu tenho tempo sim, vai ser a minha prioridade, eu consigo, eu posso, eu vou me dedicar, eu vou aprender, pode ter certeza que o seu resultado vai ser positivo.
É bem Não, legal. essa conclusão foi maravilhosa, sabe por quê? Porque, infelizmente, a gente falando de tempo, Kai, para a gente concluir, um grande erro dos alunos de inglês, principalmente, é querer falar inglês, assim, começou a estudar, quer falar inglês, e quer falar fluente ainda, não quer nem cometer erros, mas não leva em conta aquilo que você falou no início da live, não leva em conta o processo, que tem um processo, né? E esse pensamento de, ai, mas eu tenho que aprender logo, eu tenho que aprender logo, ai, isso aqui vai afetar os seus resultados, porque você não vai aprender com essa velocidade que você gostaria, porque não é humano. Não é É. humano. Você vê lá a Anitta falando inglês, o Rodrigo Santoro falando inglês, Zé Bint falando inglês, aí você acha, ai, queria falar que nem eles, rápido. Que rápido, todo mundo Nossa, ali anos, né? estudou anos, anos. Uhum. Então, gente, isso daí de você pensar assim, chega e fala assim, essa é uma coisa, eu tenho que respeitar o processo. Eu vou me divertir, eu vou aprender inglês me divertindo, com tranquilidade, todo dia eu aprendo um pouquinho. E isso vai gerar o resultado lá na frente. Então, eu achei essa frase, assim, para quem está estudando inglês, eu achei ela fantástica. O que você pensa hoje vai gerar os resultados para você lá na frente. Tanto os negativos, dependendo do que você pensar hoje, Uhum. como os positivos, né? Uhum. E a gente quer resultados positivos, né? Então, os pensamentos também têm que ser positivos, sem dúvida. Positivos. Kai, muito bom. Eu amei. Mas assim, amei tanto. Eu achei essa live assim tão necessária. Eu aprendi tanto, mas eu tô falando de todo o coração mesmo. Que Eu bom. até acho que ela foi melhor do que eu imaginava, sinceramente, Ah, que sabe? bom! Eu achei você incrível. Eu acho que, nossa, esse seu trabalho ele é tão importante, sabe? As pessoas tinham que até ter ciência mais, assim, de que tem uma profissional que cuida disso, né? Da gestão do tempo. Então, gente, se vocês precisam de uma pessoa que auxilie, que mentore vocês nesse processo de organização, né? Claro que o trabalho da Caiane é muito mais profundo, vai muito mais longe do que essas dicas aqui que ela tentou dar o melhor dela. Eu tenho certeza que ela deu o melhor que ela pôde nessa horinha aqui, né? Uhum. Nossa, mas seu trabalho é incrível. Parabéns, viu? Obrigada, amor, obrigada. É um prazer, né, estar falando aqui. Realmente foi assim, eu falei os principais pontos, né? Para você ter noção, a minha consultoria são 2 encontros. O primeiro encontro demora 3 horas, porque eu pego na mão mesmo da minha aluna e a gente juntas monta ali a rotina dela. Então, é algo demorado mesmo, normal, né, no começo. E aí eu vou, ensino elas como usar a agenda, né? Falo muito sobre aqui, ó, os pensamentos que eu falei, né? A mentalidade, que é muito importante. Então, essa 1 hora, assim, tudo que eu falei aqui foi mesmo aqueles pontos principais para começar a mudar essa chavinha, né? Para começar a girar a chavinha aí de vocês e vocês mudarem o comportamento de vocês, principalmente, né? E aquela frasinha assim, eu não tenho tempo. Gente, tirem isso da boca de vocês, tá? Eu substitua, tá? Assim, eu não tenho tempo, não vou dar prioridade para isso agora. Isso não é minha prioridade agora, tá? Vocês vão ver que vai dar muito mais clareza também nas escolhas que vocês têm que fazer no dia a dia de vocês. Vai ajudar muito nisso também, tá? Então eu espero ter Muito somado bom. aí na vida de vocês de alguma forma. Ai, somou demais, foi muito bom. Gente, olha, essa live vai ficar gravada no meu canal do Amiguinho Vizinho, que eu não vou falar o nome aqui, que tem o símbolozinho vermelhinho. Vai ficar lá no meu canal. Não vou deixar gravado aqui, então se vocês quiserem rever ou assistir tudo, né? Se vocês não pegaram tudo, vão lá e assistam. Eu vou postar amanhã lá, tá? O canal é Aprender Idiomas Sozinho. Se você está no YouTube, se inscreva aqui no canal e vai lá ver o Instagram da Caiane Pavanelli. E o meu Instagram também, se você ainda não tiver visto o meu Instagram, né? Quem tá no YouTube, quase que eu falei. Eu nem sei, eu acho até que se bobear eu já falei e não percebi. Clarice.roberte, tá bom, gente? Então, deem uma olhada aí, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a Caiane também. Muito obrigada, Kai. Imagina, eu que Prazerzão. agradeço. Gente, obrigada. Um beijo Beijo. grande, gente. Obrigada pela presença, viu? Um beijão grande para vocês e boa Beijo. noite. Tchau. Tchau.